Boa noite a todos os ouvintes da 90.5 FM, todos que estão nos ouvindo agora, diretamente das ondas do Caparaó. Boa noite a todos. Boa noite também a você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, Pode G. E hoje nós estamos aqui, eu e Sara Helena, para mais um episódio, né, Sara, desse maravilhoso podcast. Fala para nós, Sara, o que temos de bom hoje, hein? Que temos de bom? Uma mulher maravilhosa e a biografia dela é assim, super completa. A gente tem que aprender um pouquinho com ela, porque ela é professora pedagoga aposentada e gosta de passear. Olha, gente, tiraram muita foto aqui, hein? E gosta de passear pelos caminhos das letras. Mulher, mãe, esposa, amiga, educadora, poeta e escrevente. São alguns dos papéis que ela desempenha nesta vida. Ela acredita que o amor é a mola mestre que pode fazer do mundo um lugar melhor. Não só o amor romântico, mas toda forma de amor. Onde há amor, o ódio não prospera. E é nisso que ela acredita e é por isso que ela trabalha. Seja muito bem-vinda, Sônia Pulido. Eu venho de uma família muito simples e o meu pai sempre, minha mãe também, sempre acharam que a educação seria o caminho que colocaria a gente, né, em condições melhores. E eu, graças a Deus, sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, sempre me dediquei e resolvi ser professora. Resolvi, não é bem o termo, porque naquela época o que a gente podia fazer era filosofia, que estudava em Alegre, né? Ou então tinha que ir embora. E eu fui fazer filosofia, fui fazer letras, e a minha sorte é que eu não sei fazer outra coisa na vida a não ser trabalhar com educação. Então eu dei muita sorte. Foi aquilo que eu pude estudar e foi naquilo que eu me realizei. E você fez a faculdade aonde, Sônia? Fiz em Alegre, fiz letras e depois eu fiz pedagogia. Eu fiz a faculdade de letras, né? Passei no concurso do estado e já tinha começado a trabalhar e comecei a trabalhar. Trabalhei 10 anos como professora de língua portuguesa no estado e depois eu fiz pedagogia e fui ser supervisora. Trabalhei durante 30 anos no sistema, né? A gente chama de sistema, superintendência, núcleo, subnúcleo, esses órgãos. Eu fiquei lá por 30 anos. Então, eu trabalhei 40 anos no estado. E me aposentei 40 anos. Eu comecei a trabalhar muito novinha, com 18 anos eu comecei a trabalhar. E você tinha tempo de serviço, mas não tinha idade suficiente. Aí eu tive que continuar trabalhando. E concomitante ao Estado, eu trabalhei durante 10 anos na escola particular, né, no Colégio Israel, com língua portuguesa, e foi um período muito bom, porque eu sempre gostei muito da sala de aula. A sala de aula, ela me motiva. Te realiza. Me realiza, porque o que acontece? Por que a educação existe? Existe porque tem aluno. Então, é o cerne da educação, é o aluno. O aluno é o centro. Ele tem que estar na frente das atividades educacionais. É por ele e para ele que a educação existe. O professor é importante, claro que é. Mas sem aluno não tem professor. Então, a gente tem que ter essa visão de educação, de que você está ali para fazer a criança aprender, para fazer o aluno aprender. Se a gente não consegue fazer isso, é porque nós estamos falhando. Então, a minha meta foi essa a vida inteira. Eu tenho ex-alunos, né, que já são hoje casados, até avós e tudo, e eu
me encontro às vezes com eles e eles falam assim, né, se recordam daquela época, e eu acho muito engraçado que tem algumas que dizem assim, Sônia, foi você que me fez, né, ler o primeiro livro. Eu acho muito engraçado isso. A gente não faz ninguém ler, a gente propicia condições, cria oportunidades, né? Exatamente. Então é isso, gente. Eu sou essa pessoa. Hoje sou, né, esposa do Marcelo, mãe de 2 filhos, de 3 enteados, 2 netas. E tô aí. Família só crescendo. Só crescendo. A sua formação profissional Pedagogia e letras. Você fez normal, dona Jurema? Fiz normal. Ai, gente, quem nunca, né? Passou naquela... tadinha. Viu o que dá nascer depois? Não é? Mas estudei com a dona Jurema, com o padre Miguel. Eu já sou do século XX, né? Sou lá do século XX. Porque o curso de normalista, ele era como um técnico, né? O curso normal, ele era um curso muito importante. Ele foi um curso muito importante. Por quê? O curso normal, ele preparava o professor para dar aula para crianças. Então, a gente tinha as aulas que eram aulas práticas, onde você ia para as escolas, para você trabalhar com as crianças. Tinha os professores, né, que eram tipo uns coordenadores daquelas aulas práticas. A Márcia Sardenberg foi minha professora, uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande, porque ela é uma verdadeira educadora, mestra, que Sim. ela também sabe Concordo plenamente com você, Sônia. Então, ela é uma referência para mim, né, dentro da minha formação. O curso normal, eu sou muito, assim, crítica com relação ao curso normal não existir mais, entendeu? É claro, né, que depois da nova LDB, que não é tão nova assim, que ela é de 96, colocou-se, né, lá que o professor, né, de ensino fundamental teria que ter pedagogia. Nada contra, isso aí é uma evolução, mas o curso normal, ele é onde você exercita a sua maneira de dar aula. Outra crítica que eu tenho são os cursos à distância de pedagogia, que formam professores sem, às vezes, o professor nunca ter pisado numa sala de aula. Isso, para mim, é uma síntese. E a sala de aula é um desafio, né? Você lida com crianças de todos os tipos. Porque eu fiz o normal. Eu lembro que a gente tinha que fazer os estágios. Isso aí, estágios. Estágios nas escolas. E assim, Soninha, todas as mulheres, todas, né? Vou colocar todas assim, né? Elas tinham que fazer o normal. Né? Porque saía dali uma profissional, né? E aí você tinha que fazer os estágios nas escolas. As escolas abriam as portas para as normalistas. E assim, eu tenho uma grata... Vou falar uma grata. Isso é brincadeira, tá, Soninha? Mas a gente se descobre. A gente se descobre ou... Sim ou não para aquela situação, né? Eu brinco com o Jean Arial. Ô, Jean Arial, um abraço para você. Até hoje, que ele me fez largar a profissão. E quando eu fui fazer o estágio, né? Ele correu com um cabo de vassoura atrás de mim, a sala inteirinha. E ele era muito grande, uma criança muito grande. E eu que fiquei assustada, porque eu falei assim, gente, esse menino tá descontrolado, ele vai meter esse cabo de vassoura em cima de mim. E eu corria, e cada vez que eu corria, ele corria mais atrás de mim, ele ria do meu desespero. Eu falei assim, nunca mais eu piso numa sala de aula. Obrigada, Jean. Vou fazer outra coisa. Pois é, são os desafios da profissão. Não é? Mas não era pra mim, Soninha. Exatamente, mas que bom que você viu que não era pra você e foi fazer outra coisa. Porque muitos hoje sabem que aquilo não é pra ele, mas
insistem em ficar ali, às vezes por comodismo, às vezes porque acha que não tem outra coisa para fazer, e isso é triste. É triste. Porque o resultado disso é o quê? Uma ineficiência, Isso aí, né? Aquele assunto que a gente estava conversando, a ineficiência. E os alunos hoje estão como? As crianças hoje estão como? Né? Qual a base que elas precisam, né? A quem elas se espelham, né? A quem traz esse brilho no olhar quando se fala em ensino, em ver uma criança escrevendo, uma criança lendo, né? Cadê o brilho no olhar? Então, eu acho é isso, né, Soninha? Que é a profissão. Eu acho que cada profissão ela tem que trazer esse brilho. Exatamente. A partir do momento que esse brilho deixa de existir, vai fazer outra coisa. Exatamente. Quem perde interesse, né? Soninha, já ia te chamar de Soninha. Tão íntima, viu? É íntima, Soninha para os íntimos. Não tem problema nenhum. Sônia, a gente vai falar um pouquinho da Sônia profissional aqui. E eu queria falar que você sempre foi muito ativa, né? Na sua área, você sempre teve muito prazer e você teve vários projetos que estão até hoje. Você me mostrou aqui agora, eu falei, nossa, peraí, gincana literária. Falei, minha filha tá fazendo uma agora, que tá juntando as coisas, tá preparando, tá lendo um livro para fazer e tal. A noite de autógrafos e o ato cultural. O ato cultural, eu acho que eu vivi, tenho uma vaga memória. Noite de autógrafos, a minha menina mais novinha vai fazer agora, esse ano. Conta um pouco desses projetos pra gente, que são lindos, os 3. A gincana literária, qual foi a ideia? Como é que você idealizou isso? E tá até hoje, né? Quando eu fui trabalhar no Israel, a gente tinha um desafio muito grande, porque a escola estava começando, né? Ela estava iniciando os seus trabalhos e tudo, e a Camila e Luciene me chamaram para trabalhar lá, eu fui. E eu era supervisora também na superintendência. Então, eu fiz do Israel um laboratório para mim. Por quê? Porque eu sempre acreditei que educação dava certo, que educação é a saída, entendeu? Para a gente melhorar em todos os aspectos. E como eu fui, né, professora de língua portuguesa, eu sempre gostei de trabalhar muito com leitura. Por quê? Porque eu acredito o seguinte, não adianta você dar um conteúdo para um aluno se ele não sabe ler. Então, ele tem que saber ler. É ponto de partida e ponto de chegada, é a leitura. Então, quando eu fui professora do Estado, eu também fazia muito trabalho com leitura. Cheguei no Colégio Israel e vamos fazer uma coisa diferente. O que nós vamos fazer? E comecei a pensar no que a gente podia criar. E eu tinha um livro de uma coleção de livro de português que falava numa gincana de literatura, só que não era com essas características que foi criada essa gincana. E aí comecei, né, o primeiro ano que a gente fez, se não me engano, não sei se foi 99 ou se foi 2000, e coloquei as crianças para defender um livro, eles tinham que defender o livro. E foi muito legal, eles fizeram, foi muito bacana, foi tudo muito improvisado, mas a gente fez e todo mundo adorou, as crianças adoraram e a escola gostou muito. No ano seguinte, a gente já começou a dar, né, uma elaborada no projeto e tudo. E ele foi crescendo. Ele foi crescendo a tal ponto de ficar maior do que a criadora, entendeu? Ele não é meu mais, ele é agora da escola, ele é um trabalho que já assim, melhorou muito desde quando nós começamos, e eu plantei a semente, e a escola fez ela frutificar. Esse é o papel do professor, né, Sônia? Com certeza. Fui deixando as minhas marcas, entendeu?
Pois não, pode Não. falar. E você vai, assim, de vez em quando? De vez em quando eles me chamam. Você vai. De vez em quando eles me chamam, eu vou. A última que eu fui, deve ter uns 4 anos que eu fui lá. Gente, mas eu achei maravilhoso. Eles estavam, assim, impecáveis, os Eles dão meninos. sangue, tá? Dão Eles sangue. de tudo para ganhar, extremamente exatamente. competitivos. Eles, nossa. Porque tem as tarefas, né? As tarefas, elas são iguais para todo mundo. Então tem agora eu não sei se ainda está assim, mas era um teatro que a gente tinha que fazer, né? Uma dança, uma coreografia que eles criavam, uma paródia contando a história do livro e uma comunicação com o autor, que eu não sei ainda se tem, porque naquela época não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então tinha que ser por telefone ou por carta. Para comunicar. Então, eles às vezes não conseguiam com a editora. Então, era muito legal. Nossa, era uma pesquisa. Uma pesquisa profunda do livro. Por exemplo, se o livro falasse sobre combate às drogas, aquilo ali envolvia, entendeu? Eles criavam Entrava no assunto, nos temas. Exatamente, o nome da equipe tinha a ver com aquilo. Então, é uma coisa muito legal. E ela cresceu, entendeu? Ela ficou grande. Então, eu tenho muito orgulho de ter criado, mas a criatura ficou maior do que o criador. Então, isso me envaidece, né? Não sei se seria essa palavra, mas me enche de orgulho. Quando eu vejo o ato cultural, as crianças escrevendo, isso aí, para mim, eu realizei, né, um trabalho, ele está pronto. Você deixou sua marca também na educação aqui de Iguaçuí, do Colégio Israel, para tantas outras crianças, né? Exatamente, eu acredito que sim. E isso me faz muito feliz, sabe? Com certeza. Eu sou assim, às vezes as pessoas falam, mas você não tem vontade de voltar para trabalhar, às vezes... Não, gente. Você está em outra etapa agora. A gente tem que andar, a gente tem que caminhar, né? Exatamente. Eu estive na Secretaria Municipal de Educação também, com a Márcia Couze, que foi secretária. Por 3 anos eu fiquei ali. Nós criamos alguns projetos também que me deixam muito orgulhosa, que é a Alfabetização Agora e o DEL. DEL é Desenvolvimento em Leitura. Quando eu pensei nisso, eu não sei se ainda existe, eu não sei como é que está, mas a ideia do DEL era o seguinte, tem uma história muito engraçada, que DEL é Desenvolvimento em Leitura, como é que fala? A abreviatura, né? Uhum. E um dia eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa lá pro DEL, não sei o quê. Aí alguém virou e falou assim, gente, não sabia que o DEL, o irmão da senhora, dava aula, não. Não, gente, é um projeto, não é o DEL, irmão da Sayonara. Aí eu pensava o seguinte, o que nós íamos fazer nessa aula? Eu não queria caderno na aula, eu não queria nada na aula a não ser livro na mão das crianças. Então, seria 50 minutos a criança lendo. O professor lendo com entonação, para a criança ver como é que ela tem que ler, onde que ela para, como é que ela faz a entonação, quando é uma surpresa, quando é uma pergunta. E eles ficavam assim, mas não tem caderno? Não, gente, não tem caderno, é aula para ler. Então, leitura. Isso aí. E no primeiro ano a gente trabalhou muito bem, depois ele foi, né, às vezes vai desvirtuando. Eu não sei como é que está hoje. Mas são coisas assim, nas quais eu acredito. Meu trabalho sempre foi com coisas que eu acredito. Se eu não acreditar, eu não faço. Então, eu acredito que a leitura é a base de toda a educação. Quem sabe ler, aprende sozinho. E nisso eu acredito. E é isso que eu procurei trabalhar e fazer enquanto eu estava nativa. Porque, Soninha, a leitura é uma interpretação de algo, né? E uma leitura mal feita se torna vazio. Você não cria entendimento de nada, né? Você vai ver a pessoa fazendo uma leitura, vamos dizer assim, às vezes numa igreja, né?
não dá a pontuação correta, a respiração correta, a pausa no momento certo. Isso aí. E aí, aquela frase que era para dar uma pausa e depois continuar com uma outra entonação que dá um outro entendimento, que leitura é isso, né? É você saber a hora que você tem que usar de uma entonação, depois usar outra entonação para falar de um outro jeito, de um outro assunto. Então, se não houver uma boa leitura, a pessoa não consegue interpretar o que aquele livro está querendo dizer. Isso é impressionante. Isso aí. Porque fica sem fundamento se você não consegue trabalhar os pontos de uma leitura, né? A leitura, ela vai além da decodificação. Ela vai além de você saber que C com A faz K, entendeu? B com A faz ba, e L com A faz lá e faz a palavra bala. Ela vai além disso. E às vezes você pergunta assim à criança, você gosta de ler? Não gosto. Ela não gosta porque ela não sabe. Sabe. Porque quem sabe ler, gosta. Uhum. Porque você se envolve, né? Você vai participar daquela história. Então, é isso. Durante o tempo que eu trabalhei, eu dei muito valor a isso. A importância da criança saber ler. Ela sabe juntar o P com O e o D com E. Mas isso não é ler. Leitura. Uhum. Isso é um início de um processo, porque a alfabetização é processo. Uhum. Nós nos alfabetizamos até hoje. Sônia, você acha que isso como é que eu vou dizer? São exemplos? Por exemplo, não é exemplo que passa de pai para filho, não. Tipo assim, eu vou incentivar meu filho à leitura. Os livrinhos de história enquanto a criança é pequeno. Outro dia eu vi a Catarina lendo. Ai. Ela finge que lê, Soninha. Ela pega o livrinho dela, que é um livrinho bem lúdico, onde você abre o livro assim, aí sobe uma ilustração. Aí ela começa a interpretar o que ela tá vendo ali. E ela usa a imaginação dela, né? Então, assim, porque é ofertado para ela, né? Para ela criar isso dentro dela, esse desejo de aprender o que tá escrito ali. Né? Então, isso é muito do ofertar para a criança em casa. O estímulo, O né? estímulo, Ou assim, a escola tem que fazer esse papel dela, ou da família, ou de um conjunto, um coletivo, o que é? Olha, no meu modo de entender, isso é dentro de um coletivo. E as crianças... Por exemplo, uma criança que é mais de uma família mais abastada, uma família com um nível econômico, social, né, cultural melhor, ela tem essas possibilidades dentro de casa. Mas as crianças que não têm isso dentro de casa, eu acredito que a escola tem que prover. Por exemplo, esses momentos de leitura na escola. Tem criança que não tem livro em casa. É na escola que ela vai ter que ter o livro. Outra coisa, o professor é um personagem fundamental nisso, porque se o professor gosta de ler, ele vai passar isso para a criança. Se ele não gosta de ler, ele também vai passar. Vai passar o não gostar? O não gostar. Porque ele não vai incentivar, ele vai dar um arroz com feijão básico então, e pronto, vai dar o conteúdo, né? Isso é importante, entendeu? E criança, normalmente a criança, ela acha que a escola sabe muito mais do que está em casa. A nossa neta, por exemplo, que está no Israel, às vezes ela chega com uma coisa que eu tenho certeza que não é aquilo ali que é para fazer. Mas ela entendeu que a tia falou que era para fazer daquele jeito. E não pode mudar, e você vai tentar argumentar, não. Exatamente. Mas você sabe o que eu faço? Eu falo, então vá. A minha Giovana tem 6 anos, ela está em alfabetização. Que, assim, ela tá com uma professora maravilhosa de alfabetização. Não sei se sua filha passou por ela, tia Aline. Às vezes ela faz e ela gosta de fazer o dever sozinha. Eu falo, não, Giovana... Não, a tia Aline falou que é assim. Aí, 2 vezes eu tentei discutir, falei, não, então tá bom. Então você leva e deixa a sua tia corrigir. Se ela falou que né? Assim, né? Pronto, mas Sônia, eu quero te perguntar, você saiu da sala de aula tem quanto tempo?
Olha, da sala de aula eu saí desde 2007. 2007, né? Depois eu fiquei na supervisão, me aposentei no estado em 2012. Em 2014 eu fui para a Secretaria de Educação, fiquei até 2016, 14, 15, 16, e depois eu me aposentei. Não quero mais dar aula, assim, com compromisso de horários. Mas a minha pergunta aqui é a gente falando de professor, de incentivar a leitura, e hoje a gente tem um celular. E a gente Nossa, isso aí é... A mídia, tá tudo aqui, tudo muito informatizado. Aí. Você hoje, para escrever, você coloca... já aparece bala, não sei o que e tal. Ou se não, minha filha tá aprendendo a escrever, ler agora. Ela vai no YouTube, ela pesquisa tudo que ela quer. Ela bota ali o áudiozinho, quero Xuxa. Parece tudo ali da Xuxa. O que você acha? Qual é o desafio agora? É um desafio de titãs. Davi e Golias. Porque nós, dentro da educação, a gente tem recursos muito parcos. São poucos. Hoje em dia, para você dar uma aula sem uma motivação, é muito difícil. A gente concorrer com a tecnologia é muito difícil. Eu acredito que a gente não pode tentar peitar a tecnologia. A gente tem que trazer a tecnologia para junto de nós, para elas nos servir, para os educadores, entendeu? Porque se você, por exemplo, achar que não pode nada aqui, vai ficar complicado. Por quê? Porque a criança, o Marcelo, meu marido, ele fala que a criança já nasce, abre o olho e pergunta pelo celular dele. Cadê meu celular? Entendeu? Então, você não pode ir bater de frente. Você tem que usar a tecnologia, em favor da aprendizagem. No computador que vai ler? No celular que vai ler? Que leia. Então, que se adapte a essa, exatamente. Né? Não é uma educação de antigamente. Não pode Mas ser. Mas tudo é a base da conquista. Eu acho que tem N maneiras de você fazer o paralelo a isso sem que haja um choque, um conflito. Aí, não pode ter. Porque justamente a criança, graças a Deus, a criança ainda é pura, inocente, né? E ela se deixa levar pelo lúdico, se o professor o quiser. Isso aí. Se a família o quiser, né? Ela deixa se levar pelo lúdico. O teatrinho, né? Exatamente. As escolas, tem muita coisa que pode fazer com que você fique paralelo a esse mundo digital todo que tá aí, sem deixar de lado o lúdico, sem deixar de lado de levar os clássicos da leitura, não é? As peças teatrais. Você vê que as escolas hoje promovem peças teatrais, promovem atos culturais, né? Onde eles colocam seus talentos à mostra, justamente para que eles tenham ainda essa chama, esse calor, né? Dentro deles ainda, de não deixar ser simplesmente aquela água morna, né? Tem que ter o calor. Eu acredito o seguinte, por exemplo, quando você pega um celular, mas que você lê alguma coisa nele, você está lendo também. Eu não gosto. Eu não gosto de ler em celular, não gosto de ler em computador. Eu gosto do livro. Eu gosto do cheiro do livro. Eu gosto de pegar um livro novo Sônia, e cheirar. Tinha esse preconceito. Eu falava assim, ai meu Deus do céu, eu gosto de livro, eu gosto de ler e eu gosto. Livro de banco, então, gente. Aqueles romancezinhos que você bota. Eu falava assim, tava acumulando. E Antônio, Sara, baixa o Kindle. Eu falei, não, Antônio. Não, muito ruim, não sei o quê. Falou assim, a gente tem assinatura da Amazon, então assim, eu tenho... Menina, tô viciada. Baixo o livro, vou ler e... Não, pois eu achei uma livraria com livros a R$15. Eu achei ótimo. Eu comprei, eu tô lendo, eu fui... Não, mas aqui você acaba. São contos, o último que eu tô lendo agora é o contos de Padre Fábio de Mello. Eu choro, Soninha. Eu choro com aqueles contos maravilhosos do Padre Fábio de Mello. Maravilhoso. R$15. Aí você fala, o livro é caro? Não, o livro é barato. Não, muito barato. Eu acho assim, depende da sua, né, do seu foco.
Eu não acho R$ 30 caro num livro, não acho, porque eu sei que escrever um livro é muito difícil, não é fácil. Então, aí depende do foco, né? E agora, o foco da Soninha agora é qual? É isso que eu quero saber, porque eu tô vendo aqui 2 livros, escritora. O meu foco agora é fazer as coisas que eu gosto de fazer, que me dão prazer. Então, eu gosto muito de escrever. Eu escrevo desde muito nova, desde jovem. Aí eu tinha muita coisa escrita, mas eu tinha vergonha de mostrar para os outros, não tinha coragem. Aí, quando eu me aposentei, eu falei, gente, eu vou ter vergonha de quê mais nessa vida, né? Não vou ter vergonha, não. Resolvi e fiz esse livrinho aqui chamado Recortes. Tá mostrando, ué? Esse chamado Recortes são poemas. Tem umas coisas bem assim, simplesinhas, porque foi quando eu escrevi lá atrás, com 14, 15, 16 anos. E eu gosto muito de poesia. E eu tenho esse aqui, que foi por sugestão do Marcelo, meu marido, que meu pai gostava muito de contar histórias. E ele contava muita história e tudo. E um dia o Marcelo falou assim, Sônia, por que você não escreve as histórias do seu pai? Ai, que lindo! Para ficar gravado, né? Aí eu fiz esse livrinho com 13 histórias e fiz em homenagem ao meu pai, na época ele ainda estava vivo, e foi assim muito gratificante. São contos pequenos, são histórias contadas por ele, e claro que eu dei uma conotação assim, né, de literária, né? Mas fiquei muito feliz com o resultado. A capa, quem elaborou foi meu filho, que é designer, Lindo. que também me dá muito prazer. Bernardo. E agora eu tô com 2 projetos. Um projeto é um livro de poemas que eu tô escrevendo, mas escrever, gente, tem gente que escreve todo dia. Eu não sou assim. Eu escrevo na hora que eu estou com vontade de escrever. Eu não fico tentando, né, escrever. Não. Quando eu sinto que tem alguma coisa que eu preciso escrever, eu vou e escrevo. Então, já tem uns 4 anos, 5 anos que eu estou com esse projeto, Eu e os Outros. É um livro de poemas, onde a primeira parte eu falo de mim, e a segunda parte eu falo dos outros que estão à minha volta, que fazem parte do meu universo. Bacana. E um outro projeto que eu estou trabalhando nele, e esse me dá assim, está me dando muito prazer, é um projeto em que eu estou me desafiando a escrever um romance. Esse romance, ele tem os personagens muito conhecidos. E é um desafio, porque não é fácil. E eu tenho uma dívida com a minha sogra. Quando eu voltei com o Marcelo, ela sempre falava comigo, Sônia, por que você não escreve a sua história, a história de vocês? Eu falava, vai não, dona Eutália, eu tenho vergonha, fico meio envergonhada. Ela falou, mas é tão bonita, escreve. Aí há 2 anos ela morreu. E eu comecei a pensar, coitada, né? Eu tenho certeza que ela ficaria muito feliz se eu tivesse escrito. E eu não escrevi. Aí comecei a pensar e falei assim, gente, por que não? Então, eu já, né, tenho um esboço daquilo que eu estou pensando em fazer. E vamos ver o que vai dar, porque um romance, ele dá muito trabalho, né? Ele é não pode ser uma história vazia. Mas só deixa eu interromper aqui. Fiquei sabendo hoje que esse romance é digno de novela, tá? Sim! Ela vai falar pra gente essa história aí. Essa história pra vocês, ó, sentirem um gostinho pra Então, quando for lançado esse livro. Eu vou ler o primeiro parágrafo do esboço que diz... Uai, gente, que exclusividade é essa? Exclusividade. Nossa, pode G, tá vendo? Eu resolvi escrever em terceira pessoa.
ele, né? Ou ela. Aham. Porque eu quero me distanciar um pouco. Eu escrevi assim: assim que entrou naquele ônibus, sentiu uma libertação de todas as amarras que a prendiam a uma vida sem graça, monótona e infeliz. O motorista conduzia o veículo pela estrada que se estendia à sua frente, banhada pela luz do sol, levando-a de volta para ele. À medida que se aproximava do destino, a ansiedade aumentava e seus pensamentos reviravam suas memórias como um vento forte que precede uma tempestade. Era agora ou nunca. Ela precisava reunir forças e coragem para deixar tudo para trás e buscar aquilo que ela considerava ser a sua felicidade. Esse é o primeiro parágrafo. Então você vai contar pra gente agora o que todo mundo quer saber dessa história de amor maravilhosa em que envolve Sônia e Marcelo. Conta pra gente que essa linda história de amor. Por quê? Você foi chamada aqui, foi convidada em plena semana do Dia dos Namorados, porque essa história de amor, ela é linda e todo mundo vai ficar sabendo agora. Quem não sabe vai ficar sabendo agora, Soninha. Inspiração pra muitos. Olha, Vera, essa história ela começa em 1972. Nós começamos a namorar e namoramos durante 6 anos. Depois a gente, né, se desentendeu, ele foi embora, cada um foi cuidar da vida e 24 anos depois nós nos reencontramos. Eu gosto muito de ler sobre relacionamentos e eu sempre achei que o Marcelo fosse a minha alma gêmea. Só que eu tenho lido sobre relacionamentos de alma gêmea e hoje em dia existe um conceito que se chama chamas gêmeas. Qual é a diferença da alma gêmea para as chamas gêmeas? A alma gêmea seria, né, para quem acredita, aquele ser que completa o outro. Ou seja, você tem a sua individualidade, você não tem a sua individualidade, para você ser um ser único, você tem que ter a sua outra metade. É o mito da metade da laranja. E é um conceito muito antigo, né? Remonta à mitologia grega. E a chama gêmea é um conceito mais atual e mais assim disseminado a partir da década de 90, que ele diz o seguinte: a chama gêmea seria uma alma dividida em para duas pessoas, mas 2 individualidades. Outra diferença é que a alma gêmea, ela quando você encontra a sua alma gêmea, você se dá muito bem, é tudo tranquilo, é uma coisa calma, traz paz, se completa mesmo. As chamas gêmeas, elas não são assim, elas são assim muito desafiadoras. Então, existem os conflitos. Existe também uma coisa que é muito comum nos relacionamentos de chamas gêmeas, que é a separação. Por que a separação? A separação é o tempo que você tem para amadurecer, para adquirir experiência, para ver que as coisas não são bem do jeito que você acha que é. Por que eu acho que eu e Marcelo somos chamas gêmeas? Porque nós vivemos muitos conflitos. No nosso tempo de namoro, ele era muito novo, eu também muito nova, e a gente, assim, discutia, né, e tinha os nossos conflitos. Passados os 24 anos, nós nos encontramos, nunca mais depois a gente se separou, e no dia que eu cheguei na rodoviária, que eu fui me encontrar com ele, que eu cheguei na rodoviária, que olhei, eu disse assim,
é a mesma pessoa. A ideia era que a gente, tanto eu quanto ele, a gente teve a mesma sensação. Que nós não tínhamos ficado 24 anos separados. Que nós tínhamos ficado separados por um tempo muito menor. Por quê? Porque a nossa sintonia não é muito grande. Isso não quer dizer que a gente viva num mar de rosas, que é tudo maravilhoso. Não, a gente tem conflito, tem desafios, tem problemas para resolver. Mas a gente tem uma coisa que a gente se colocou para a gente como nossa meta. Nós queremos viver juntos o resto das nossas vidas. Então, o que a gente faz? A gente vai regando esse relacionamento. Às vezes, né, aquela reação que a gente tinha quando era jovem, numa situação assim de conflito, você pensa assim, não, eu vou ter aquela reação. Aí você pensa e diz assim, não vou ter, porque essa reação não vai levar a lugar nenhum. Então, a gente tem esse compromisso. Não sei se a gente vai viver junto o resto da vida. Não sei. As coisas, né, não está nas nossas mãos. Mas o que for possível a gente fazer, nós vamos fazer. Por quê? Porque a gente se gosta muito, a gente se dá muito bem. A gente tem, assim, muita sintonia. Mas eu tenho a minha individualidade e ele tem a dele. A gente não concorda com tudo, muito pelo contrário, mas a gente se respeita. Que é a base, né, do relacionamento. Que é a base. Às vezes, né, eu posso falar de uma maneira mais grosseira, eu volto atrás e... você me desculpa da maneira que eu falei, não retiro nada do que eu disse, mas a maneira não precisava ter sido daquele jeito. Então, a gente vai trabalhando como isso. Você falou, né? O amadurecer. Exatamente. Então, vocês namoraram. Ele foi o seu primeiro namorado? Ele não foi o meu primeiro namorado, ele foi o meu primeiro amor. Ah, essa frase aí é linda! Então, ele foi o seu primeiro amor. Meu primeiro amor. E vai ser o seu último amor. Eu tenho fé nisso. E a gente, né, vai... E é muito engraçado. Quando a gente voltou, tem uma coisa engraçada que eu gosto de falar. Eu tinha muita vergonha de sair com o Marcelo de mão dada. Aí, um dia ele virou para mim e falou, Sônia, nós não devemos nada para ninguém, a gente está livre, você é livre, eu sou livre, nós não fizemos nada, não estamos fazendo nada de errado. E nós vamos mudar o mundo. Aí eu ri. Ai, que eu ri e falei assim, mudar o mundo? Que pretensão! Ele falou, não é o mundo macro, não, Sônia. É o nosso mundo, é o nosso universo. E é muito engraçado, Vera e Sara, que essa história nossa é contada por gente que a gente nem conhece, não sabe nem quem é. Eu tenho a minha irmã mais nova, a Maíra. Ela, há um tempo atrás, ela estava em Vitória e uma amiga dela foi contar uma história que uma outra pessoa havia contado para ela, que tinha um casal aqui de Iguaçuí, que se reencontrou depois de tantos anos e que eles eram lindos, um casal maravilhoso, não sei o quê. E a Maíra está ouvindo a conversa. Daí a pouco a Maíra perguntou assim, de Iguaçuí? Aí a menina falou, como é que chama esse casal? Sônia e Marcela. Aí a Maíra riu e falou, é minha irmã. Aí eu não conheço a menina, não sei quem é, e ela contando a nossa história lá longe. Pensa bem. Agora, dentro desse contar a história, tem muita fantasia. Tem muita coisa que as pessoas floreiam, sabe como? Como se, nossa, se fosse assim, um conto de fadas. Ai, mas Soninha, faz bem pro coração. Faz bem. Gente. Deixa que diga, que pense, que fale. Que
bom, né? Mas é longe né? Não é longe da realidade, mas a realidade é a realidade, né? Mas cada um com a sua realidade. Isso. Aí as pessoas, assim, fantasiam, né? E tudo. Agora, a gente, graças a Deus, a gente vive muito bem, né? A gente tem os problemas, mas a gente, né, tá sempre andando atrás, né, de sempre melhorar. E já tem 21 anos que nós estamos juntos. Nossa, depois de 24 anos. Depois de 24 anos. Já tem 21 anos que vocês estão juntos. Nós estamos juntos. Nossa, é muito tempo junto. É muito tempo junto. Se contar os 6 lá de trás, já fizemos uma vida. Bodas de prata. Exatamente. Uma vida. Podem fazer uma boda de prata. Ô, Soninha, é tudo como tinha que ser? Eu acho que sim, Vera. Não é? Eu acho que sim. Eu acho que se a gente tivesse casado naquela época, lá atrás, né, a gente não teria superado os problemas. A gente era muito jovem, né? Muito novo, muito... Então, eu acho assim, Deus não faz as coisas por acaso. Hoje, a gente é muito mais maduro, muito mais... centrado, entendeu? Para viver esse grande amor. Para viver, exatamente. E tem uma coisa que a gente sempre fala, a gente gosta da nossa companhia, ele gosta da minha companhia, eu gosto da dele. Tanto que quando a gente gosta muito de viajar, e às vezes a gente viaja, né? E as pessoas ficam, vamos fazer uma viagem juntas, assim. A gente não gosta muito. Porque a gente gosta de viajar, eu e ele. A gente gosta, né, de curtir, de fazer as coisas juntos. Se eu quero ir embora, vamos embora, entendeu? Então, a gente tem isso. E vamos assim... Vocês têm uma amizade, né? Além também, do amor, vocês são muito amigos, muito né? amigos, muito amigos. E a gente vai se curtindo aí, né? Eu gosto muito de poesia, né? O Neruda, ele tem uma frase que eu acho muito legal, que ele diz assim, a vida não começa quando você nasce, a vida começa quando você ama. Por quê? Anota, Wendel. O Wendel adora isso. É Neruda. Você pode procurar aí que você vai achar. E é isso, entendeu? Porque tem outro poeta que eu gosto muito também, que é o Fernando Pessoa, né? Que ele tem vários heterônimos. Ele tem, em um deles, no Álvaro de Campos, ele diz assim, tem um poema dele que diz assim: todas as cartas de amor são ridículas. Se não fossem ridículas, não seriam cartas de amor. E a gente tem que, né, contextualizar isso. Pessoa morreu no princípio do século XX, né, na metade não, lá pelos anos 30, e naquela época era só cartas que existia, né, para você se comunicar, né, telefone, muito pouco. Então ele fala de cartas, mas eu diria assim, o amor, muitas vezes, para quem não ama, ele é ridículo. Por quê? Porque você começa a olhar as bobeiras, né? O riso à toa, uma coisa sem graça, mas você acha graça. Aí eu fico pensando assim, o que as pessoas podem, muitas pessoas que estão nos ouvindo podem estar pensando no que, será que não é ridículo, né? No ano de 2023, século 21, a gente está aqui falando de amor. Mas eu acho que as pessoas amam, mas hoje elas têm tanta vergonha de expressar esse amor. Eu não falo só amor de relacionamento, não. Amor de amizade, né? De família, de falar eu te amo, eu amo você, isso aí. Né? Com medo do julgamento. Exatamente. Mas eu quero lhe perguntar. Pergunta. Você ama, seu amor está aqui do seu lado, acompanhando. E a paixão? Me conta, paixão vem, a paixão passa, volta de novo, com mais intensidade. Esse reencontro veio com muito mais paixão. A paixão, ela é uma coisa assim, né, que eu acho que ela é motivadora, mas ela não é... Não se sustenta. Ela não se sustenta. Então,
hoje, por exemplo, né, com o tempo de relacionamento e tudo, a gente tem uma relação mais calma, entendeu? A gente, mas é claro que a paixão, ela não deixa de existir, ela tá ali. Mas não na intensidade. Mas não daquela maneira do coração disparar, isso não existe mais, eu acho que não. Bom, vamos supor que a gente fique longe muito tempo, porque nós nunca ficamos, gente. Depois que a gente está junto, 21 anos, ele não gosta de lugar nenhum sem mim, eu não gosto de lugar nenhum sem ele. Então, né? então a gente é muito junto. Então, não sei, de repente ficar muito tempo longe, mas não, é uma coisa mais tranquila. Mas é uma coisa mais gostosa. Com certeza. Não com é? certeza. Mais gostoso, mais o prazeroso. companheirismo, gente, é a coisa melhor do mundo. Mas voltando à questão que você estava falando, Sara, das pessoas terem essa vergonha, né, de expressar o sentimento, eu acho que a gente falar disso aqui hoje, falar de amor, é importante, e mais do que importante, é necessário. As pessoas hoje, elas são muito individualistas, sem empatia. As pessoas, assim, né, às vezes não se preocupam com o outro, não está acontecendo comigo, não tem, o outro é o outro. Se escondem muito atrás de computadores e de smartphones, imagem, né? Exatamente, um personagem, né? Às vezes com medo de se envolver num relacionamento e sofrer, porque as pessoas têm muito medo de sofrer, né? E a vida é assim, só existe felicidade porque existe dor. Senão, como é que você vai saber que você é feliz? Nesse meu livrinho aqui, eu escrevo uma coisa que eu escrevi, que diz assim: o amor, o amor, sentimento sofredor, sofre, sente dor. Por causa dele sofri tanto que só tive uma saída, virei poeta. Olha, lindo! Sônia, onde que a gente adquire os seus livros? Olha, esse aqui, eu não tenho mais dele. Esse livro aqui foi feito por uma editora chamada Clube dos Autores. Só que ela é uma editora que ela não me entrega esses livros. Eu compro a quantidade que eu quero e é pela internet. Todos os dois. Então, tem uns links que a gente adquire pela internet. Eu não tenho mais eles em casa. Físico, né? Eu não tenho ele físico, tem que adquirir. Porque fazer um livro fica muito caro, não é uma coisa barata, né? E uma maneira que eu achei de fazer foi utilizando essa maneira de fazer pelo Clube dos Autores. Mas não é difícil, não. Entra lá e entra no Clube dos Autores, coloca Sônia Pulido lá, já aparece. Mas você, no seu próximo livro que lançar, você tem que fazer uma noite de autógrafos. Com certeza! A Rádio 90.5 lá, fazendo toda a fazendo a cobertura, tá, Soninha? Já tá dito. Já vamos organizar. Já tá dito. Tá? Isso aí, vai ser um prazer. Confirmadíssimo. Vai ser um prazer. Ô, Soninha, nós estamos chegando no final. Olha, ai, que passou pena. depressa, Você viu né? que rapidez? Você achou? Passou depressa. E a gente tem assunto aqui pra ficar a noite inteira, né? Temos assunto para ficar a noite inteira. Mas no lançamento do seu livro, depois da noite de autógrafos, você virá aqui fazer a leitura. Com certeza. Tá? Vamos levar um pouco de cultura para esse povo, né, Soninha? Vamos levar. Olha, eles estavam precisando, tá? Olha, eu fico muito feliz de vocês me chamarem e me darem essa conotação de cultura. Isso é muito importante. Eu me sinto muito importante vocês colocando assim. Mas não é, a gente vai buscando, né? Mas eu fico muito feliz que vocês tenham essa visão. Mas você cultura. Representa, né, na nossa sociedade um papel muito importante para nossa educação. Mas a Sara não passou por você? Eu passei. Mas você não falou que você passou naquele projeto? Eu acho que foi o Felipe. Eu acho que foi. o Felipe que foi. A turma dela, acho que eu não não, foi. né? Mas eu lembro muito de você lá no Israel. O Felipe foi meu aluno. Foi. Soninha, um prazer em tê-la aqui conosco.
de ouvir a sua linda história de amor, de ouvir a sua linda trajetória de vida, né? Tanto pessoal quanto profissional. Tá? Marcelo também, muito obrigada pela presença. O companheiro, né? Como é que é? Alma... Chama ardente. Chama gêmea. Chama gêmea. Chama ardente. Eu tô inventando até... Isso é nome de filme já, tá, Soninha? Ó, Vera. Tá? A Sônia me inspirou. Foca aqui, pode focar. Foca na Sara. Dia dos Namorados, Antônio Carlos. Eu te amo, você é luz, é raio, estrela e luar. Muito bem. Viu? Aí, ó. A nossa mudança no mundo começa por aí. É dentro do nosso... todo dia meu amor pois por é, ele. isso aí. E Parabéns, vou amar todos os aí, dias. é assim Parabéns, Sara. Você vai longe. Vou longe mesmo, já temos quase 18 anos. Aí, esse viu? ano. É isso aí. E é com essa declaração maravilhosa de amor da Sara para com o seu lindo chama ardente. Chama gêmea. Antônio, você me chama gêmea, hein? A gente encerra mais um Pode G. Muito obrigada a todos os ouvintes que estiveram aqui conosco pela Ondas do Caparaó 90.5 FM. A melhor e ponto. Agora explica pra rádio. Quem tá ouvindo agora, você vai fazer só uma abertura primeiro, só porque... Ah, tá. Gente, nós vamos fazer aqui agora, para quem continua nos ouvindo, nós vamos fazer uma pequena abertura aqui para a gravação, tá? Então, às vezes, vocês vão ouvir a mesma coisa que vocês ouviram no início, tá bom? É só pra gente continuar a nossa gravação aqui. Ok? Então, vamos lá. Aí você faz a sua parte do início e a Sara faz a dela. É? É. Então tá. Pode ir? Pode ir. Ah, gente, peraí.